Olá, pandetes e novos pandas que estão surgindo por aí no Veda. Eu sou Carol e hoje a gente vai falar sobre a jornada do herói, dando continuidade ao outro vídeo que eu fiz sobre arquétipos. Vamos lá? Pra quem não assistiu o meu vídeo do arquétipo, recomendo fortemente que vocês assistam. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui embaixo, porque ele é um complemento essencial para esse vídeo, pra gente entender tudo. E lá eu explico um pouquinho sobre o Joseph Campbell, que pensou na jornada do herói, e no Vogler, que colocou essa jornada do herói para escritores do livro dele. Eu falo um pouquinho sobre os dois livros. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam. E o que é a jornada do herói ou monomito? A jornada do herói, lá como descobriu o Campbell, é uma forma que a gente conta histórias há muito tempo. Então ele instituiu, ele pensou nesses passos, que alguns falam que é 17, mas aqui a gente vai trabalhar com 12, que são os 12 passos que o Vogler colocou no livro dele, A Jornada do Escritor. E ela é basicamente uma forma de colocar passo a passo como a gente sempre conta as histórias. Então, assim, 95% das histórias que a gente consome, boa parte dessas histórias, elas estão dentro da jornada do herói, ou monomito. Elas podem até pular alguns passos, mas é basicamente essa história que a gente consome. É claro que tem histórias que saem completamente. Eu acho importante para quem consome histórias e para quem gosta de histórias começar a pensar um pouquinho nisso. Até para quem não gosta da jornada do herói e gosta de escrever e quer fazer diferente, é importante que a gente conheça para subverter, porque na verdade é muito mais difícil a gente consumir uma história que não esteja nessa jornada. Então, se a gente quiser fazer aquilo bem feito, é legal que a gente conheça. Vamos começar então a falar sobre os passos da jornada do herói. O primeiro passo é o mundo comum. O que é o mundo comum? É o mundo que o herói ou heroína conhecem. É a zona de conforto do nosso herói e heroína. Não necessariamente precisa ser tão confortável assim, mas é de onde ele está partindo. E é essencial que a gente conheça essa parte, porque como a jornada do herói fala de amadurecimento, a gente vai precisar ver o arco do personagem. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que olhar pra ele no final e falar, nossa, ele tá realmente diferente. E a gente só consegue isso estabelecendo de onde ele partiu. Então o mundo comum é onde a gente começa, de onde a gente tá partindo. Por exemplo, se você quer falar de um personagem que sofreu uma perda na família e ele começa a ficar louco. Pra gente mostrar que ele ficou louco, primeiro a gente vai ter que falar sobre quando ele tava são, antes dessas coisas acontecerem. Uma das críticas do Stephen King ao Iluminado, a gente tem vídeo do Iluminado, é que pra ele, na adaptação do Kubrick, o Jack Nicholson já começa louco, então não tem como a gente perceber essa mudança durante a jornada. Outro exemplo é quando a gente vai falar, por exemplo, de um sequestro. Nesse sequestro, pra gente mostrar os dilemas da pessoa que tá lá sequestrada naquele mundo, antes dela entrar nesse outro mundo, a gente vai mostrar, geralmente, ela antes do sequestro. Um exemplo interessantíssimo, que foi acertadíssimo, é o quarto de Jack, que na verdade ele vai falar que o mundo comum é o quarto. É o único mundo que ele conhece. Então a história já começa nesse quarto, que é o mundo do Jack, que é o mundo comum do Jack, e daí quando ele sai, quando ele tem a sua jornada, esse outro mundo que ele vai conhecer, o mundo novo, o mundo mágico, na verdade é o mundo real que a gente conhece. Então aí a gente já tem os exemplos que a gente pode brincar com isso. Colocando um exemplo mais clássico da jornada do herói, que segue mais a riscazinho assim, a gente pode colocar, por exemplo, o Harry Potter. O Harry Potter, antes da gente vê-lo entrando lá em Hogwarts, no beco diagonal e tudo naquele mundo mágico, literalmente, a gente conhece o Harry como um menino normal que mora com os tios num quartinho embaixo da escada. Então, isso é essencial pra gente criar o contraste entre os dois mundos, entre o mundo comum e o mundo que vai se passar a aventura. O segundo passo da nossa jornada é o chamado à aventura. O que é o chamado à aventura? Bom, quando alguma coisa acontece que faz com que o herói precise resolver alguma coisa, precise tomar alguma postura, precise encarar o novo mundo. Esse novo mundo mágico que, entre aspas, ele não precisa ser literalmente como no Harry Potter. Em Stranger Things, por exemplo, a jornada começa quando o Will some, que a partir desse evento os outros personagens vão precisar tomar atitudes diferentes e vão sair em uma jornada. Em Unbreakable Kimmy Schmidt, quando ela é resgatada, porque ela tá sequestrada há 15 anos, e daí quando ela é resgatada do bunker, ela descobre, caraca, o mundo não acabou, e daí ela entra na aventura. É importante a gente falar que essa jornada, esse chamado
a aventura, ele não necessariamente precisa vir de fora. E esse novo mundo não precisa vir de fora. Pode ser um chamado interior para um mundo interior. Eu vou dar um exemplo que não segue a risca a jornada do herói, clássica como a gente conhece, mas que é interessantíssimo a gente pensar, por exemplo, na Amy Adams em Animais Noturnos. Quando ela recebe o livro ali do ex-namorado dela, ela vai entrar no mundo interior dela. Então ali é uma jornada para dentro, um chamado aventura interior, tá? Então assim, vamos abrir um pouquinho a cabeça pra gente não ficar achando que é basicamente Harry Potter ou Star Wars, mas que existem outros modelos e a gente pode brincar, não seguir todos os passos, e é isso. Bom, logo depois a gente tem a recusa ao chamado. O que é essa recusa? Sempre que a gente se depara com uma situação grandiosa, com uma nova situação, a gente sente medo. E o que a gente faz? Num primeiro momento a gente nega essa jornada, a gente nega sair da nossa zona de conforto, e isso aparece em muitas histórias. É muito comum que nossos heróis e heroínas recusem esse chamado, até porque aproxima eles da gente, porque é isso que a gente faz quando a gente tem uma coisa grandiosa. A gente sente medo. E com eles não seriam diferentes. Logo depois a gente tem o encontro com o mentor. Nesse momento de recusa, de medo, vai vir um personagem que vai aconselhar, que vai ensinar um pouco das regras básicas para entrar nesse novo mundo, nessa jornada. Importante a gente ressaltar aqui que nem sempre o herói tem escolha. Às vezes ele é forçado e obrigado. Esse encontro com o mentor nem sempre precisa ser uma coisa bonita, assim, romantizada, do tipo, meu filho, vem cá, entendeu? Às vezes é uma coisa, tem que ser assim, vou te ensinar os primeiros passos. A gente pode ver isso em The Walking Dead. Quando o Rick acorda de um coma, ele percebe que ele tá num novo mundo, já aquilo foi imposto pra ele. E aí ele encontra o Morgan, que vai ensinar o básico, como ele vai matar um zumbi, o que ele tem que fazer, o que está acontecendo no mundo. Então ali o Morgan funciona como um mentor em uma jornada que é imposta ao Rick. Agora que o nosso herói está comprometido com a jornada, que ele sabe que ele precisa encarar aquilo, que ele superou, nem sempre supera, mas que ele resolve encarar o medo dele, ele passa pela travessia do primeiro limiar, que é, entre aspas, metaforicamente falando, embora alguns filmes usem isso visualmente mesmo, tá? Algumas histórias colocam isso literalmente, é atravessar a primeira portinha para entrar no novo mundo. Então, por exemplo, quando o Walter White resolve fabricar metanfetamina com o Jess, ele está comprometido com a jornada e ali logo naquele primeiro momento ele já precisa atravessar um portal, onde eles vão fabricar, o que vai acontecer, e ali começam os primeiros problemas que eles precisam ultrapassar. Então, quando o herói se aproxima desse primeiro limiar, muito comum que ele encontre algum tipo de guardião desse limiar, que vai ser um primeiro problemazinho que ele vai encarar para entrar naquele mundo. Bom, depois que o herói passou por esse primeiro limiar e agora ele tá, ó, inseridaço nesse novo contexto da jornada, nesse novo mundo, o que acontece com ele? Ele vai passar por provas, ele vai conseguir aliados e ele vai fazer alguns inimigos ao longo do caminho. Essa é aquela meiuca, o meio da história, que ele vai conseguir aliados, que ele vai passar por várias provações, ele vai passando barreira por barreira para ele se fortalecendo, para ele ir aprendendo, para ele dominando completamente aquele mundo, para no final ele conseguir enfrentar e ultrapassar o medo maior. Agora nós temos a aproximação da caverna secreta, que é um dos pontos mais perigosos da nossa jornada. Ali o herói ou a heroína, ele vai enfrentar um segundo limiar. Ele vai se aproximar do que tem de mais perigoso. Ele vai se preparar para enfrentar o maior medo dele, né? Quando a Beatrix Kiddo, de Kill Bill, ela se aproxima para falar com o Bill, ela chega até a casa do Bill, ela encontra o Bill, ali ela tá passando pelo segundo limiar dela, ela tá se aproximando da caverna secreta porque ela vai enfrentá-lo. Aí a gente já tá passando por um portãozinho mais perigoso. E daí a gente chega na aprovação. É aqui que o nosso herói ou heroína vai precisar usar tudo que ele aprendeu ao longo da jornada para confrontar o seu maior medo. Bom, como o nome já diz, a aprovação, né, é tudo ou nada nessa parte. Ou ele vai se reerguer ou ele vai sair morto, que muitas vezes acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo de La La Land, tá? E se você não assistiu La La Land, pula só um pouquinho, que eu vou falar de La La Land. Em La La Land, quando a Mia, ela encena o monólogo dela e ela vê que dá errado, a gente tem até uma morte temporária dos sonhos dela. Ela realmente tá no buraco, ela enfrentou, ela fez tudo que ela tinha que fazer e ela não consegue. Então, assim, eles mudam um pouquinho, assim, ela não morre literalmente, mas ali os sonhos dela morrem.
por mais que depois eles voltem. E esse La La Land é um bom exemplo porque esse momento é também marcado por um sacrifício. Pro herói conseguir uma coisa, ele vai ter que perder outra. Então assim, a Mia ali, ela perde o Sebastian, né? É naquele momento que a Mia perde o Sebastian. Se o herói não morre literalmente, depois desse momento ele vai ter um renascimento, e a Mia tem um renascimento, porém essa lacuna, esse sacrifício que aconteceu, ele nunca é superado. Pode ser até que em alguns casos seja, mas assim, seguindo a jornada do herói, La La Land é perfeito porque tem esse sacrifício, a gente tem um renascimento e a gente tem uma morte momentânea. Então eu acho que representa bem esse momento de provação que a gente tá falando. Depois da provação, a gente tem a recompensa. Depois do herói ou heroína superarem todos os seus medos mais profundos, encararem o medo, encarar a morte, ou quase morte, né? A gente vai ter um momento positivo vindo da história. A gente tem uma outra energia vindo dessa história, que é a energia do renascimento. Para que essa nova pessoa nasça, a outra antiga, bem simbólico isso, né? A antiga precisa morrer, entre aspas. Então, a Mia, por exemplo, no La La Land, ela vai se sacrificar, ela vai ter uma morte dos sonhos e depois ela vai ter uma recompensa positiva por aquele momento que ela passou. Quem viu o filme sabe. A Beatrix de Kill Bill, ela consegue a filha dela de volta. Então, basicamente, a recompensa é um momento de vitória pro herói ou pra heroína. E depois da recompensa, a gente tem o caminho de volta. Mas não se enganem, porque nesse caminho de volta, algumas coisas ainda podem acontecer, porque ele ainda não saiu desse mundo mágico, ou mágico mesmo. Então, ali ele ainda pode passar por algumas provações. E aí nós temos a ressurreição, que é o clímax da história. É ali que o herói prova que passou por uma purificação e ele está completamente transformado. E aí ele pode até passar por uma última provação e demonstre pra gente como ele está completamente mudado, como a sua jornada valeu a pena e ele amadureceu, pro bem ou pro mal, mas ele amadureceu de certa forma algum traço da sua personalidade. E aí eu posso dar um exemplo muito bom, que é o de Meninas Malvadas, quando a Katie tá lá no baile de formatura e ela pega a coroa e separa em pedacinhos e dá pra todas as pessoas, e ela conta o que ela aprendeu a partir da vivência dela com as Plastics. Ali é um momento de purificação da nossa heroína e é um momento de ressurreição, que ela prova pra gente que ela é realmente uma nova pessoa. Pra finalizar a jornada do herói, a gente tem o retorno com o Elixir, que é quando esse herói ou heroína volta ao mundo comum, volta ao lugar onde ele estava, completamente transformado, levando os seus aprendizados para aquele mundo. Então ele vai levar alguma coisa com ele que talvez mude essa comunidade ou mude as pessoas próximas a ele. E o Vogler vai terminar dizendo que às vezes esse elixir é só o fato dele voltar para casa e ter uma boa história para contar. Então, esses foram os passos da jornada do herói. Me contem se vocês gostaram. Novamente, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo do arquétipo se vocês não assistiram. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se você já não é inscrito. E amanhã tem mais vídeo do Veda, muito mais coisas acontecendo por aí. Um beijo!